Fala galera, bom? Renato Mafra, professor de informática, mais um bloco aqui, óbvio, muita informação. Vamos lá, sem enrolar, para a tela. Na tela temos lá, Renato Mafra, nas redes sociais, prof.renatomafra. Vamos continuar de onde estávamos. Fizemos questões sobre a parte inicial de hardware, depois sobre o sistema operacional, iniciando no assunto. Ainda estamos nele. Sistema operacional, com o objetivo de restringir o acesso à internet. Quer restringir acesso, criar regras de segurança, determinar que programa de computador pode acessar. Legal, vamos lá. Com o objetivo de restringir o acesso à internet a um determinado aplicativo em um computador, com o sistema operacional Windows 10, deve-se configurar o componente do sistema chamado eu quero bloquear para que um programa específico não trafegue dados pela rede. A gente sabe que é o Firewall que faz isso. É o Firewall que faz isso. Vamos, óbvio, falar um pouquinho dele, aproveitar a questão. A questão é muito simples e fala dele basicamente no próprio Windows. Então lembra, se eu for considerar esse cara no Windows, eu posso vê-lo como sendo um Firewall pessoal. Óbvio, protegerá a minha máquina e não toda a rede. Impedirá, por meio de regras, que conexões não autorizadas entrem ou saiam do meu computador. Lembrando que no Windows ele é só um software. Eu sei, você conhece questões que falam que ele também é um hardware. Eu sei que você conhece. Mas no Windows ele é só um software em si, ele não tem parte física, é óbvio. E nessa estrutura, no Windows, ele é visto de forma pessoal. No Windows, ele começou na versão XP, e da versão XP em diante, todo o Windows passou a ter um Firewall. Então, se a banca disser para você que toda a versão do Windows, ela não coloca o 10 lá, ó, toda a versão do Windows possui um Firewall, mentira, né? Isso começou no Windows XP e dele em diante, todos passaram a ter. Já vou falar mais sobre ele em relação ao monitoramento e tráfego de dados, mas deixa entrar na parte de segurança, por enquanto está bem mole. Blacklist seria uma lista indesejada, não tem nenhuma função assim no próprio Windows, a não ser o Firewall, onde eu posso criar listas indesejadas de acesso. Lembrando que o Firewall não serve para bloquear páginas de internet, não o Firewall do Windows, mas sim um equipamento Firewall, a integração dele com proxy, poderia permitir sim que eu bloqueasse uma página de internet. Tabela de IP, se eu quisesse fazer alguma coisa relacionada, seria configuração de rede ou regra no Firewall, mas a tabela de IP em si não seria suficiente para bloquear um programa em relação à conexão. Painel de controle, um local para configurações. Lá dentro eu encontro o Firewall, mas ele não seria a opção ou o componente que serve para mim, e sim o conjunto de configurações e personalizações. E o drive de rede permitiria que eu configurasse a conexão da minha placa, com ou sem fio, né? Não tem nada a ver em si com o bloqueio de um programa. É muito boba essa. Vamos ver se a gente acha o melhor. 14 do CESP 2019 diz, com relação aos sistemas operacionais e ferramentas de edição de texto e planilha, julguem o item. Programas e arquivos sejam abertos e em uso no ambiente Windows podem ser acessados pelo painel de controle. Como assim? Como assim? Painel de controle é um local que eu posso configurar e personalizar o meu sistema. Então eu vou no painel de controle para configurar o meu computador. Hoje eu também tenho a opção configurações do Windows, que é uma espécie de painel de controle, só que redesenhado. E esse configurações do Windows hoje vem substituindo as maiores funções do painel de controle. Esse cara tem até atalho. Tu já treinou os atalhos? Windows mais I. Windows mais letra I, aperta aí no teu computador. Se for o Windows 10, vai abrir o configurações do Windows. Tá? Tá errada a questão. Nossa, nem precisava ler inteira, né? Arquivos e programas que estejam abertos em uso podem ser acessados? Não, né? Se o programa está aberto, se está em uso, acessarei pela barra de tarefas ou pela área de trabalho. Nossa. Essas pelo painel de controle, que é... aqui ele falou dela. Painel de controle que é uma barra horizontal localizada na parte inferior. Não, essa barra horizontal chama-se barra de tarefas. CESP 2019 fazendo isso, CESP. Oh, meu Deus, que maldade. Cadê as difiçonas para detonar a gente? Botei só a imagem para você vê-la aqui. Barra de tarefas lá embaixo. Lembrando que você pode movê-la para um dos 4 cantos da tela, mas antes de fazer, caso queira fazer arrastando, você tem que desbloquear clicando com o botão invertido. Tá? Com relação a conceitos básicos de informática, básico mesmo, que se considerar anterior, bota básico nisso. Julguem os itens que seguem. As intranets, esse assunto é mais legal, utilizam tecnologias da internet para viabilizar a comunicação entre empregados de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa. Perfeito item.
Perfeito item. Vamos comparar? Lembrando as características. Falei internet, falei de interligação de nets, ou seja, interligação de redes. Falei de uma rede que é pública. Sim, rede pública de computadores. Falei de uma rede que é gratuita. Muita gente fala, ai meu Deus, estão me enganando, estou pagando por ela. Quando a gente paga, a gente vai pagar pelo provedor. Provedor geralmente é uma empresa privada que cobra, óbvio, pelo acesso, cobra pelo serviço de te levar até a internet. Sigla importantíssima, TCP/IP. Após você conhece, protocolo padrão, conjunto de regras usados para a comunicação de qualquer equipamento que esteja em uma internet ou na internet em si. Pode ser uma internet, uma rede pública, mas a internet em si a gente conhece como uma grande rede mundial. Tratando o intranet aqui do lado, eu botei algumas diferenças. A intranet vai ser uma rede privada e não pública, você sabe disso. A rede privada e não pública, ela não vai ser paga, a não ser que a empresa, óbvio, esteja considerando o custo dela para mantê-lo. Mas ela vai ser voltada aos funcionários. De fora, não acessa. Só os funcionários acessam a rede, funcionários acessam a rede privada intranet. Mafra, eu conheci uma questão que falava que um não funcionário podia acessar. Quando ele fala de um não funcionário podendo acessar, ele fala de uma extensão dessa tal intranet, que a gente pode chamar de extranet. Aí ela é para funcionários que estão fora, remotamente acessando, e até não funcionários, se eu quero considerar que eles podem acessar uma pontinha dela com algum serviço que eu acho interessante, alguma informação que eu acho interessante eles acessarem. E o mesmo TCP/IP que está aqui também estará lá. Ou seja, elas trabalham com as mesmas tecnologias. Então, mesmas tecnologias, mesmos protocolos, só que voltado para a aplicação de informações e serviço a funcionários. É o que a questão disse, ó. Mesma tecnologia da internet, mas a comunicação é para empregados. Legal para aquecer com essa daqui. Mais uma. 16. É correto conceituar a intranet como uma rede de informações internas de uma organização? Beleza, é correto. Que tem como objetivo compartilhar dados e informações para seus colaboradores. Beleza? Colaboradores, funcionários, os talentos da empresa. Usuários devidamente autorizados a acessar essa rede. Mole, CESP. Mole, não teve segredo nenhuma. Por favor, vamos fazer uma rede aqui comigo. Ó. Eu tenho um equipamento, um computador. Só que isso aqui é uma empresa. Ele tem uma rede só porque ele tem um equipamento? Claro que não, né? Claro que não. Vamos desenhar mais um então. Eu tenho 2 computadores. A empresa tem uma rede só porque dentro do seu ambiente de trabalho ela tem 2 computadores? Talvez não. Se eles não estiverem integrados, interligados, não. Então vamos colocar uma caixa aqui. Que caixa é essa? Essa caixa vai ser um switch. Aposto que já ouviu falar de um switch, não já? Switch é um concentrador de rede. Vamos ligar as máquinas agora? Bora! Vou pegar aqui outra cor para poder pegar uma representação do cabo UTP, do cabo de par trançado. Sim, eu sei, ele não tem só azul, né? Tem azul, tem verde, tem amarelo, tem cinza, tem branco, mas geralmente o mais comum é o azul. Então vou botar aqui o cabo de par trançado UTP, cabo não blindado de par trançado, não é? Eu sei, a gente tem categorias para ele, categoria 5, 6, a pinagem 568A, B, e a gente fala tudo disso. Mas aqui é só para introduzir. Então, tenho agora uma rede. Tcharam! Agora eu tenho. Agora isso é uma rede, porque eles estão interligados. Eu te pergunto, por ser da empresa, já posso chamar de intranet? Não, posso não. Posso não por quê? Porque é uma rede local. Permite que eu compartilhe arquivo entre as máquinas, mas eu não falei ainda que tem informações voltadas aos funcionários. Então, se eu colocasse, por exemplo, um servidor e esse servidor tivesse aplicações, serviços, e esse servidor conectado à rede local permitisse que as diferentes áreas da empresa interagissem entre si e compartilhassem informações voltadas aos funcionários, aí eu poder falar que a rede local se tornou uma intranet. Mas nem toda intranet nem toda rede local é basicamente uma intranet. Olha para mim para eu te explicar isso. Muita gente coloca na cabeça que toda rede local de uma empresa é uma intranet. Gafe. Erro, não pensa assim não. Para algumas bancas medíocres, isso é verdade. Então, você vai ter que nivelar teu conhecimento para algumas bancas para baixo. Porque se a banca falar, uma rede local de uma empresa
também chamada de intranet. Você fala, ih, olha ridículo aí. Tá? Mas se pegar para bancas difíceis ou mais complexas, como o CES, por exemplo, você não pode concordar que são sinônimos, porque a banca sabe certo que não são. Então, peraí, toda a rede intranet está, por padrão, em uma rede local, podendo ser acessível de fora se o administrador da rede quiser que assim seja, conectando ela, por exemplo, à internet. Após você conhece siglas como VPN, conhece, Rede Privada Virtual, uma tecnologia que permitiria criar uma ponte lá de um lugar distante até a rede local da empresa, pela internet, caso fosse necessário, criptografar dados e protegê-los. Eu falo disso depois, beleza? Considere então que a intranet não é necessariamente a rede. A rede não é a intranet. A intranet está na rede local, podendo ser extensiva para redes de fora, se a empresa quiser conectá-la à internet, mas a intranet em si seria a rede de informação que compartilha dados com os colaboradores, serviços e sistemas. Eu tenho um ponto de atendimento, eu tenho um banco de dados aqui transacional, que eu trabalho atendendo meus clientes, botando o que ele quer comprar, o que eu tenho para vender. Isso é intranet? Não, isso é um sistema transacional que faz pontos de venda, atendimento a cliente, mas não é intranet. Mas pode ter um link nele para te levar para informação fechada para funcionário, voltada a assuntos internos, esse tipo de coisa é que seria intranet, beleza? Então lembra, compara, separa e, óbvio, acerte o que vier. Vai para lá, a gente faz mais. Na tela, a 17 diz, olha o TCP/IP aí, esse cara é muito, muito, muito popular. O TCP/IP é um conjunto de protocolos, perfeito. Em prova cairão palavras como conjunto, família, pilha de protocolos, tá? Criado no início do desenvolvimento da internet, perfeito. Foi substituído? Coisa nenhuma. Ninguém substituiu o TCP/IP, sai pra lá, erradíssimo. Ele falou por protocolos modernos como o Wi-Fi. O Wi-Fi é um protocolo mesmo. Você conhece como tecnologia de acesso sem fio, né? Mas ele não substituiu. O Wi-Fi em si aparece dentro do protocolo TCP/IP, que, repito, é toda a família. Sai para lá. Ainda vou te fazer questões mais difíceis de rede, aí eu toco no assunto. Julguem o item que trata de redes. Rede. Computação em nuvem, legal. A computação em nuvem, em inglês, cloud computing, possibilita que aplicações executadas em servidores isolados sejam também executadas na nuvem internet, em um ambiente de larga escala e com uso elástico de recursos. Nossa, hein? Então ele falou assim, possibilita que aplicações que antes estavam em servidores isolados, separados, standalone, sozinhos, tristes e abandonados, carentes, agora também sejam executados em nuvem. Aí a banca colocou a ideia de nuvem como sendo um vínculo à internet, ou seja, que servidores que antes executavam aplicações sozinhos, agora podem executar aplicações com outros servidores, em conjunto. E esse conjunto de servidores que conversam entre si para poder executar aplicações poderão ser juntos chamados de modelo de nuvem. Então sim, certa, legal a questão. Em ambiente de larga escala, ou seja, uma demanda grande, uso elástico, porque ele pode aumentar e reduzir de acordo com o tipo de serviço prestado. Legal. Então, peraí. Lembra disso que é importante. Internet não é nuvem. Não é nuvem. Eu falei nuvem, obrigatoriamente eu tenho que falar de internet. Mas quando eu falar de internet, eu não preciso falar de nuvem. Exemplo, se eu tenho um servidor isolado, acessível pela rede pública de computador, esse servidor é acessível pela internet. Se o serviço que ele prestava agora é feito por vários, em ambiente de larga escala, elástico, e as várias máquinas atendem o que ele atendia, agora o que está na internet também estará em nuvem. Logo, não prenda na tua mente que são sinônimos. Olha para mim. Sempre que eu falar nuvem, lembra de internet, não tem para onde correr. A palavra nuvem, vinculada à nuvem que está no céu, não tem nada a ver com a nuvem de computadores. Exceto pela analogia de ligar a ideia de que a nuvem que está no céu não está fixa, presa em um só lugar. Está disponível em vários locais do mundo. E a internet, disponível em vários locais do mundo, pode permitir o acesso a um serviço também disponível em vários lugares. O serviço esse distribuído pela internet. Então lembra, internet não é nuvem, mas a nuvem usa a internet. A internet é a rede, tem vários serviços. Tem a navegação, tem a página, a troca de arquivos, sistema de jogos, de bancos, sistema de compras. Todos eles podem trabalhar em nuvem, se a infraestrutura que serve para prover o serviço deles for distribuída pela internet, garantindo assim uma maior disponibilidade, garantia de acesso, porque se uma máquina apenas parar,
a rede inteira não parará, beleza? A nuvem é importante para a gente. Vai para lá, vou colocar umas siglas legais. Tem siglas que caem em prova sobre nuvem, aposto que já estudou, como sigla SaaS, que é um modelo de prestação de serviço, sigla PaaS, tem um monte, né? E IaaS. Destaco essas como as principais. O que muda é a primeira letra. S de SaaS vem de software. Aqui é quando o software que eu contrato em nuvem é a service, ou seja, é usado como serviço. Aqui embaixo é a plataforma, ou seja, eu não fico pensando só no editor de texto, no editor de planilha, eu quero a base, a plataforma para que eu mesmo possa colocar os meus programas, seja aqueles que eu desenvolvi, seja aqueles que eu quero usar, mas talvez lá em cima no modelo de software não tenha. Então eu uso o Word Online, Excel Online, o Google Docs, aqui eu entro em SaaS. Eu uso o Microsoft Azure, por exemplo, para usar a função de um sistema operacional próprio, onde eu coloque os meus próprios sistemas, plataforma, ou Amazon AWS. Quero mais, eu não quero apenas a plataforma, eu quero tudo. Sim, vamos dominar o mundo, Pink. Eu quero tudo, eu vou usar a infraestrutura em nuvem. Ou seja, aqui eu posso ter servidores, roteadores, links de internet, aqui eu posso ter refrigeração, toda a parte de funcionamento, gerenciamento, ferramentas de segurança na infraestrutura. A infraestrutura é a base de tudo, mas eu não tenho que contratá-la. Se eu sou um usuário que só usa o software, então eu contrato só o software. São modelos de prestação de serviço pela nuvem, coisa que cai bastante em questões de prova, beleza? Olha uma aí, tratando sobre o assunto, SaaS. CESP 2021 Banese. Com relação à computação em nuvem, julguem o item. Uma solução de software como Microsoft Office 365, olha, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, que pode ser acessado pela web a partir de login e senha em formato de assinatura com pagamentos mensais. Ah, não só pago todo mês, eu pago todo mês porque é um serviço, mas eu posso pagar todo ano. Me dá um desconto aí, cobra menos, estou pagando tudo. Legal. Se eu contrato por demanda e pago como serviço, esse serviço que eu estou pagando é nuvem. A nuvem não existe um serviço que você paga uma vez só e usa para sempre, vitalício. Não tem isso, tá? É denominado SaaS. Legal. O 365 é um modelo de software como serviço. Tá certinho. Sem problema, sem problema. Antes de ir para a questão de OSI, só lembra de outra coisa. Deixa eu ver se ele usou a palavra nuvem em algum lugar. Usou? Não. Ah, eu que usei aqui. Lembra que a gente tem nuvens de tipos diferentes. A gente tem uma nuvem do tipo pública, quando o serviço dela pode ser usado por qualquer um. Exemplo, o serviço da Microsoft, o serviço do Google, da Apple. Exemplo, Google Drive, nuvem pública, qualquer um pode usar, serviço compartilhado. OneDrive, nuvem pública. Office 365, nuvem pública. Ué, mas a Microsoft não é uma empresa privada? A empresa é, mas o modelo de serviço que ela oferece é para qualquer um. iCloud da Apple, nuvem pública, qualquer um pode usar. Um serviço privado é voltado exclusivamente a uma empresa, ou seja, não é qualquer um que pode usar. Obviamente, nesse modelo não entraria um serviço comercial, tá? Aqui a gente ainda tem nuvem híbrida que pode ser a consideração de uma nuvem pública mais uma nuvem privada, parte de uma, parte da outra, e o seu modelo formou um formato híbrido, ou se eu considerar duas nuvens de tipos distintos, tipos iguais ali, né? Não tem problema. Faço um modelo híbrido juntando nuvem da Microsoft com nuvens da Apple, por exemplo, se assim eu quiser prover o meu serviço, tá? Então, a nuvem em si de computador, duas nuvens, cabeção, duas nuvens de computadores. Se eu juntar essa estrutura, eu poderia chamar de híbrida. E ainda existe a nuvem comunitária, é quando diferentes empresas se unem para oferecer um serviço comum, usando a mesma base de infraestrutura, ou seja, parte da infraestrutura, digamos, da PRF, junto com parte da infraestrutura da PF, e elas se unem para prestar um serviço comum, a gente chamaria de nuvem comunitária. Geralmente são voltadas, óbvio, a serviços comuns, né? Tem como uma empresa da área de saúde e uma empresa de segurança pública se unirem e falar que é uma nuvem comunitária. Aí seria demais, né? Seria demais. Seguindo, a rede PCDF 2021. O modelo OSI, Open System Interconnection, possibilita a conexão de diferentes redes de computadores com os operações Windows. Como assim? Para acessar máquinas ligadas à rede de sistema Linux, é necessário instalar nelas um sistema operacional Windows, conforme o modelo OSI. Como é que é assim? A banca bebeu? Espera aí, a banca bebeu? OSI
OSI é um modelo de referência. Ninguém usa OSI, a não ser aqueles que querem dar referência a algum tipo de funcionamento de serviços. OSI é um modelo de referência dado em 7 camadas, modelo esse usado de base para a criação de várias estruturas, mas ninguém usa. Se você quer usar uma rede de computadores que possa ser comum, tanto o sistema Windows quanto um sistema Linux, você pode usar para ambas as redes o TCP/IP. O TCP/IP permitirá que os dois funcionem plenamente. Não, Mafra, eu já li uma outra coisa. Percebe uma coisa? A princípio ele não falou que ele iria acessar arquivos, mas se ele falasse, eu poderia pensar de um outro protocolo que trabalha com SMB, ou só SMB, né? Isso aqui é uma aplicação que vem por meio do Samba, e o Samba é uma aplicação que permite que o que está no Linux seja acessível pelo Windows, o que está no Windows seja acessível pelo Linux. Então ele cria uma rede entre os dois. O que eu quero agora? Agora eu quero comparar OSI e ISO. Desculpa, TCP/IP e OSI e ISO, tá? Quero comparar os dois, lembrando que TCP/IP é um modelo usado tanto em redes locais como na internet. Não é o único modelo de redes locais, não, mas é sim hoje, sem sombra de dúvidas, o mais popular. Já o OSI, ISO, padrão óbvio de padronização, Organização Internacional de Padronizações, ninguém usa. Só serve de referência para modelos de criação de serviços que definem melhor como cada camada de rede funciona. Explica isso melhor, Mafra? Claro que eu explico, gente, eu estou aqui para isso. Ó, percebam, lá na direita, o OSI da ISO, International Standard Organization. Sim, Tabajara. A ISO define o seu modelo de referência em 7 camadas, de baixo para cima. Lá embaixo, camada física, transmite os bits brutos. Enlace, dá acesso ao meio. Rede, determina os endereços. Transporte, camada fim a fim. Sim, vai fazer transporte. Não vou escrever protocolos aqui não, tá? Seção, define o funcionamento entre máquinas, interliga, define como elas vão conversar. A apresentação prepara e a aplicação traz a função de camada mais alta, aquela que fala com os programas do usuário. Isso te interessa muito? Se for para o CESP, interessa, cara, porque ele cobra direto em prova. Agora, para o CESP, a gente tem uma novidade, né? E a novidade, que para muitos já foi digerida, para outros ainda não, é a cobrança clássica do TCP/IP, sempre determinado pelo CESP em 4 camadas, para uma cobrança inédita de 5 camadas. O CESP fez isso em prova. E ao cobrar com 5, ele simplesmente cobrou algo que muitos já cobravam. A ideia, óbvio, mais atual da visualização de que a camada física que está lá embaixo sempre existiu, mas geralmente não era descrita porque o seu papel é muito técnico lá em uma camada de transmissão de zeros e uns, que são os bits, tá? Então repara, CESP sempre cobrou o TCP/IP com 4 camadas, ele citava o nome e a posição de cada uma. De uma hora para outra, citou pelo menos em uma questão TCP/IP com 5 camadas. No ano de 2021 foi quando isso aconteceu. E ao citá-la, ele comparou com, ali à direita, o OSI, dizendo que em comum eles têm a camada de aplicação, camada de transporte, camada de internet e rede é a mesma coisa, até porque internet é uma rede, camada de enlace e a camada física. E a questão foi dada como certa. Lembra, o 5 pode ser cobrado e o 5 vindo, todos os protocolos que você usa no dia a dia, aqueles que você trabalha com as suas aplicações, vão estar aqui em cima. Então o HTTP, o HTTPS. E eu não gosto de colocar o HTTPS aqui, tá, gente? Porque na prática, o HTTPS é o HTTP mais SSL ou TLS. Então, na prática, quando a gente vai usar o HTTPS, ele usa o HTTP, implementa uma subcamada que está entre a camada de aplicação e a camada de transporte, criptografa dados para depois transmiti-lo, tá? Mas vou colocar ali de maneira contra os meus princípios, mas de maneira que os concursos te orientem a isso. SMTP para mandar e-mail, POP e IMAP para permitir acesso à caixa, ou seja, para receber e-mail, FTP para transferência de arquivo, DNS para resolução de nomes, tá todo mundo lá em cima, tá? Todo mundo lá em cima na camada de aplicação. Eu, quando falei SMTP, eu falei para enviar e-mail. Aí eu sei que alguns aí estudam pra caramba, olha para mim.
o bom de estar aqui no Adelante, o bom de estar aqui com a Ailton e com toda a equipe de professores do Adelante é que eu sei que vocês têm um nível top. E eu sei que quando eu falo SMTP para enviar e-mail, eu incomodo alguns. Ah, não te incomodei? Eu te incomodei, por exemplo, que você pode ter feito uma prova do CESP, na Polícia Federal 2018, e lá, naquela questão, o CESP dizia que SMTP era um protocolo para enviar e receber e-mail. E lá, naquela questão, de forma inédita, foi dado como certo. Aí pessoas não preparadas, não estou falando de você, estou falando de outros, não preparados, eles passaram a colocar o SMTP como protocolo para receber e-mail. Ridícula anotação, ridícula. O SMTP nunca foi protocolo para receber e nunca será. Tá doidão, Mafra? O CESP falou que sim, botou como certo. Mas ele criou uma situação hipotética, tu lembra disso? Na situação hipotética do CESP na questão, ele dizia que uma empresa tinha um servidor central e vários servidores em suas filiais que estavam em estados diferentes do Brasil. E entre o servidor e as filiais, o e-mail era enviado e recebido pelo SMTP. Isso sim, sempre foi. Se a banca disser para você que é entre a comunicação entre servidores, o envio e o recebimento, se eu envio, quem recebe, recebe por mim. Ou seja, é o SMTP que faz. Eu vi muita gente começar a notar que o SMTP na intranet envia e recebe. Eu falei, ô gente, tá doidão? Não tem nada a ver com isso não, cara. Tem a ver com a relação hierárquica dos servidores. A sua máquina é cliente. A tua máquina, o teu programa de e-mail, sempre vai mandar pelo SMTP, nunca vai receber. Já entre os servidores, o SMTP faz a distribuição da mensagem. Logo, quem recebe, recebe pelo SMTP. POP e IMAP ficarão da sua máquina para o teu servidor. Acessar, autenticar, baixar, carregar ou acessar remoto como IMAP, tá? Então, cuidado. Não é porque uma banca trouxe uma abordagem, uma situação hipotética que ela fala sobre SMTP enviando e recebendo, que ele passou a receber. Ele não passou a receber, continuou só enviando, tá? Você sabe disso. Vai no teu material de rede e verifica o que você anotou sobre SMTP que é importante. Protocolo simples para transferência de correio. Entre servidores, envia e recebe, porque ele faz a comunicação final. Na máquina cliente, só envia. Sempre. Beleza? Vai para lá, eu faço mais. Quando olhamos o transporte, já vou adiantando, aqui a gente tem TCP e UDP com protocolos muito citados. TCP é um protocolo controlado, que envia na ordem sem erros, ou seja, controla o fluxo, evita até congestionamento, auxilia roteadores. O UDP, protocolo de datagrama. Datagrama do usuário, bombardeia a máquina, não faz handshake como faz o TCP, ou seja, não orienta a conexão, envia de qualquer jeito. Ele tem uma alta taxa de transferência, mas com alta taxa de perda também. Quando eu quero velocidade, a aplicação usa o UDP. Quando ela quer confiabilidade, o TCP. Quando ela quer os dois, a aplicação usa os dois. Qual que é o problema? Um pouquinho de cada um, não tem mal para ninguém. Beleza? Aqui em internet eu destaco o IP, mesmo que eu também possa ter ali ICMP e GMP, eu destaco o IP, versão 4 ou versão 6 como endereço. Enlace, eu vou destacar aqui o MAC para acesso à rede, e lá na física vou destacar Ethernet. Mesmo que elas se estendam, tá? A MAC se estende para cá e o Ethernet vai buscar de lá para cá. Então, elas vão trabalhar ali com uma subcamada, LLC, elas vão ter subcamadas para se interligar ali na comunicação. Mas as questões trarão isso de maneira melhor. Olha uma questão do CESP dizendo aonde trabalha um roteador. CESP dizendo que os roteadores operam na camada de rede do modelo OSI ISO. A camada de rede, a camada 3 lá em cima do modelo. Ele poderia colocar na sua prova L1, L2, L3, L4, L5. Fala, oxe, por que L, Mafra? Tem que ser C. C é que é de camada. Porque é inglês, né? A gente sabe disso. Então, se é L, L vem da palavra layer. E layer em português é camada. Então, camada 1, 2, 3. Se ele falou que o roteador trabalha aqui na camada 3, o CESP está certo. O roteador trabalha aqui, orientando, encaminhando, usando, criando a melhor rota entre os IPs. Os IPs não estão na camada 3, roteadores trabalham na camada 3. Na camada 2, a gente tem um switch comum. Um switch comum trabalha com o MAC. Então ele orienta-se ao IP, mas ele troca dados pelo MAC, que é endereço físico da placa de rede. Então o roteador em si trabalha numa camada acima, por isso, óbvio, ele é mais espertinho do que um switch. Eu sei. Você vai falar, eu sei. Existem switches L3? Existem. O padrão é L2, mas existem L3 que possuem um roteador dentro dele. A carcaça por fora, não. Por fora, a carcaça é de um switch.
mas por dentro ele tem funções de roteador, beleza? E existe aqui na camada 1 o famoso hub. Eu digo existe, ou deveria colocar no passado existia, né? Porque tu não encontra hub nos dias de hoje para adquirir. Hub era um equipamento limitado que trafegava dados entre todas as portas sem se orientar para a porta certa, gerando lentidão nas redes de computadores. Beleza? Certinho então para a rede, certinho para o CESP. Vamos ver mais de rede. FUMARC cobrando isso. Considerando periféricos de rede, qual equipamento é o mais recomendado para interligar vários dispositivos em rede local, formando uma topologia estrela? Topologia estrela, um equipamento no meio e todos os equipamentos interligados a ele com um cabo direto para cada um deles. Vantagem da rede estrela, a fácil identificação de rede. Desculpa, de erros. Vantagem, outra vantagem, fácil identificação de erros, uma vantagem. Outra, se uma máquina desligar, as outras não desligam. Outra, se uma máquina tiver seu cabo rompido, as outras não têm. Probleminha, se o equipamento central, esse tal switch, parar de funcionar, todas param. Por isso que eu quero equipamento de qualidade, para que eles não deixem a dever. Opa, logo entreguei a resposta para você. Óbvio, coloquei switch ali na opção. Roteador também poderia estar ali, gente, mas o roteador geralmente ele não tem muitas portas de conexão. Então se eu olhar um roteador atrás, ele vai ter, por exemplo, 3, 4 portas de conexão. Já um switch, você pode ter um switch de 8 portas, 16 portas, 24 portas, 32 portas. Então, basicamente, para interligar vários dispositivos de rede local, o switch é mais recomendado, beleza? Se eu quero interligar várias redes ou permitir um acesso à internet que seja compartilhado, obrigatoriamente tem que entrar em ação o roteador. Roteador é o único equipamento que compartilha a internet. Então, se existe um provedor de internet te provendo acesso à internet, um modem que não tem a função de roteador não iria distribuir, iria entregar aquela conexão para uma máquina e só ela teria. Já um roteador, ele consegue criar por uma tabela de IPs, NAT, guardar o IP público dentro dele, a identificação do computador na internet, e repassar para as máquinas da rede um IP privado, criando uma tabela que permita que a internet, a conexão a ela seja dividida, tá? Hub também não entraria aqui, equipamento antigo. E patch panel é onde montamos os equipamentos de rede. Patch panel é onde eu monto nas tomadas passivas lá, é onde eu monto as conexões para depois sair e interligar no meu switch. Equipamento ativo de transporte de datagramas. Beleza? Já vou parar. Calma, já vou parar, mas deixa eu terminar os assuntos de rede aqui, ó. Com relação ao protocolo de comunicação, eu digo um item. Camada de aplicação fica acima da camada de transporte e contém os mais altos. Show. Deixa eu voltar no desenho para você lembrar. Aplicação é sempre a camada mais alta. Camada mais alta está perto de você, tá, usuário? Você, usuário, está aqui. Eu sei que o pessoal que trabalha para ser polícia já é policial. Quando eu falo usuário, ele pensa, eu sou usuário não, meu irmão, eu sou polícia. Sei disso, mas a princípio na informática você é usuário sim, beleza? Então camada de aplicação lá em cima, certinho o item, certinha a questão. Mais uma de rede, já está acabando o meu tempo desse bloco. As redes de computadores podem ser classificadas por sua abrangência. Tamanho, ela poderia ser uma rede pessoal, pode ser uma rede local, pode ser uma rede metropolitana, daqui ainda teria uma rede CAN, de um campus de uma faculdade, ela pode ser uma rede WAN. Aqui o CESP citou as três, ó, LAN, MAN e WAN. LAN é local, metropolitana poderia considerar o mesmo bairro ou até entre bairros, e o WAN, wide, é a maior de todas, entre cidades, entre estados, entre países, a internet é uma rede WAN. Ele diz, LAN em uma rede de área local, MAN, metropolitan, e WAN, uma rede wide. Wide é a maior que tem, certíssimo. Lembra que a LAN vai ser o nosso exemplo para intranet. Mas lembra também, você muito sagaz, que nem toda rede local é uma intranet, tá? E a WAN vai ser a nossa internet. Lembra, de novo, nem toda rede WAN é a internet. A internet, pronome próprio, direto, né? A internet seria a rede pública de computadores. Olha aqui o que confunde. CESP Polícia Federal 2021. Uma LAN é rede local. Fornece conectividade em tempo integral para serviços de conexão da internet. Legal. Pergunta, a sua conexão local de casa fornece acesso para a internet?
Fornece, professor. Lá conectou na rede local, já estou na internet. Tá coisa nenhuma. Você não tá coisa nenhuma porque a sua rede local te fornece conectividade para os serviços locais. E quem te fornece conectividade para o serviço de internet é o roteador do teu provedor, seja lá qual for a tecnologia que você usa com ele. Logo, a questão está errada. Uma rede local pode fornecer conectividade em tempo integral para uma rede local, o que poderia incluir aqui uma intranet. Mas, se eu quero conexão com a internet, eu tenho que ter provedor, eu tenho que ter equipamento, e a banca não disse isso, deixou em aberto isso. Tudo bem que era aquele tipo de questão que ela pode colocar certo ou errado, depende da interpretação dela, mas, a princípio, a rede local não fornece conectividade para a internet. Quem fornece seria uma conexão com o provedor, ou seja, a rede ampla, um acesso a ela fornece acesso à internet. Tá? Rede geograficamente distribuída abrange uma grande área geográfica como um país, um continente. Isso aqui tem uma dificuldade? A maior rede de todas, rede WAN. A rede WAN é a maior de todas. Mafra, tu não falou dessa PAN. A PAN é uma rede pessoal. É um equipamento seu ligado a algo que também é seu, ou seja, rede pessoal, tá? Aí poderia ser sem fio, qualquer uma das modalidades poderia ganhar um W na frente. De onde vem o W? Vem de wireless, livre de fios. Então, se eu falo, por exemplo, de uma rede WPAN, eu posso pensar numa rede pessoal sem fio, por exemplo, em uma conexão Bluetooth. Você conecta o teu computador via Bluetooth a uma impressora que é sua e manda imprimir. É uma rede WPAN. Aqui poderia ser WLAN, W1, WMAN, sem problema. Beleza? Legal. Vou fazer só mais essa aqui e aí eu corto esse bloco. O UDP, User Datagram Protocol, e o TCP, Transmission Control Protocol, são protocolos de camada de transporte. São mesmo, do modelo OSI. E isso aqui foi uma briga. Uma briga por quê? O modelo OSI ele não tem os protocolos em si. Ele não orienta, ele está mais especificando como as camadas funcionam. Mas o CESP está considerando isso certo. Então ele considera que se está na camada de transporte lá do TCP/IP, estará na camada de transporte do OSI. O professor precisa basicamente rever esses seus conceitos, mas em si, de fato, eles são, pelo menos o TCP/IP, da camada de transporte. O CESP considerou também como sendo do OSI, tá? Então lembra, UDP não orientado, alta taxa de transferência, mas alta taxa de perda. Por quê? Ele não se preocupa com a ideia de entrega, quer entregar o máximo possível. Se perder, problema. Ele não volta para dar informação e, obviamente, não reencaminha. Já o TCP é orientado, ou seja, o TCP vai na ordem, vai sem erros, deu algum problema, ele reencaminha. Já o UDP não é confiável, beleza? Agora sim, deixa eu fechar esse bloco para não ficar muito extenso, não ficar muito cansado. A gente volta com mais informações. Batidão, tu já sabe tudo isso? Se não, vai anotando cada siglazinha, organizando, montando teu glossário técnico, que você ficará sagaz. Aquela coisinha banal, parada, muito devagarzinho, nossa, vai te tirar, te dar sono, de repente, se você tiver com insônia, assiste aquela. A gente se vê.